Não, tem só uma coisinha, Léo, não sei se Hum, cabe aqui, se me fala, mas tem uma coisa que é difícil desconectar quando a gente fala de Crowley e talvez seja importante antes da gente entrar no discípulo dele. O Breno citou ali, mas eu queria saber até onde a gente consegue ir. Telemann, Uhum. que é isso? Se fosse prova de FUVEST, a gente fala que a Telemann é a teoria da filosofia do Crowley em relação ao mundo espiritual, filosófico e estilo de vida, vamos dizer assim. Né? Essa é a, quando o Crowley fala de magia, ele cita aqui a palavra importante que está no livro da lei, né? A palavra não é Telemann. E aí tem toda a pira dele sobre essa palavra, que quer dizer vontade em grego. Mas esse texto ele não vem à toa. A primeira pessoa que cita a vontade bastante em trabalhos mágicos começa com a Anna Kingsford na Sociedade Hermética, que é 2 gerações para trás, uma geração e meia para trás. Começa um debate sobre vontade, o que é vontade, mas qualquer vontade é vontade. E isso vai intermeando até chegar no Crowley, que fala, olha, o nome da coisa é vontade e a lei é vontade, vontade é a lei, amor sobre vontade, né? Que fica aquela trinca ali que todo mundo fala, que é o clássico que tem, né, que tá dentro do livro da lei, que eu faço o que tu queres da lei, amor sobre vontade. E quando ele escreve no texto, o Telemann tá em grego, né? Tá um blá ali, né? E aí tem todo um debate depois por que tá aquele nome, por que sai assim, não tá o Will bonitinho. Aí vira debate para quem é geek do Crowley. Então, Telemann, ela surge desse ponto, né? Como essa trincazinha, acho que é o ponto dogmático clássico do rolê. Faça o que tu queres, só tudo da lei, amor é lei, amor sobre vontade. E alguns pontos depois vai surgindo releituras e aprofundamentos, né? Que vai cair, por exemplo, na galera da magia do caos, né? E, enfim, coisas da modernidade. Não sei se eu consegui responder de uma maneira funcional. Teórica sim, mas ainda fica aquela coisa. Como que fica a visão de mundo para um telemita? Sim, essa é a grande pergunta do como cada um ponto de vista, para cada telemita você vai ter você vai ter uma resposta. Né? Então, a própria pergunta é um problema para qualquer telemita responder no nós, né? Mas de uma maneira simples, se você está com sede, você vai lá beber uma água, você está fazendo algo relacionado à sua vontade, né? Um jeito fácil de a gente começar o papo. Então, isso se expondo, tem as questões de o que é aquilo de volitividade, aquilo que te move, aquilo que você vai fazer não importa. Há um pensamento de meio quadro de adolescente, que eu vou fazer o que eu quero e dane-se, que também é parte importante, mas também tem a coisa da habilidade assim, isso aqui é o que eu vou fazer, dane-se as críticas, sabe? É isso que eu preciso para viver, essa coisa de ser a melhor expressão de si para o mundo sem pedir desculpas, sabe? Por ser quem é. Acho que uma maneira mais fácil de deixar um resuminho assim, mas cada. Legal. Aliás, é até importante que cada um tenha a sua opinião sobre, né? O que é Telemann e tudo mais. Vini. Eu acho que, para quem é uma pessoa que ignora por completo a existência de Telemann, acho que um bom ponto de partida é o Liberós, né? Que é o livro da lei resumido em uma página. Assim. Ele foi criado, me corrija aí, Breno, ele foi criado meio que como um panfleto para distribuir para todo mundo, para entregar para as pessoas na fila do banco tal, para tentar converter as pessoas a essa filosofia barra religião, que eu não acho que a gente deve entrar no mérito do que é, se é uma filosofia, se é uma religião. Mas, enfim, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de encarar as coisas, é uma forma de viver. E acho que essa filosofia está resumida direitinho nessa páginazinha que diz mais ou menos isso que o Breno falou, né? Tem muito a ver com vontade, o seu direito de exercer sua vontade, a sua obrigação de exercer sua vontade e o direito do seu vizinho também de exercer a vontade dele sem um atropelar o outro. No Liberós, a gente consegue ver umas frases bem famosas do material do Crowley, né? Como faz o que tu queres a seu tudo da lei, que todo homem e toda mulher é uma estrela,
não existe Deus senão o ser humano. Então a gente tem ali umas coisas que são até a questão da lei do forte, que essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Então ali tem um resumo bem do que é o pensamento da base filosófica da Telemann, né? Somando o Liberós, ele, na verdade, ele foi um cartão de Natal que ele queria mandar para as pessoas. E ele queria pôr a carta do diabo na parte de trás para mandar para a galera. Aí o a melhor Harris jeito de falou, você melhor não. convencer as pessoas a se converter para o seu esqueminha novo é você mandar uma carta do diabo numa sociedade profundamente cristã. Vai dar certo, pô. O que poderia dar errado? Que poderia dar errado. E aí, só fazendo aí, para quem pegou a referência, Paulo Coelho, que em determinado momento foi estudioso do ocultismo, para dizer o mínimo. Sim, aquela música que Raul... E era o letrista de muitas das letras, o compositor, né? Enfim, das músicas do Raul Seixas, trabalhava em conjunto, aquela música do Faço o que tu queres, todo dale, dale. É baseado nisso, né? Em Telemann, né? Certo? Tô falando nenhuma besteira não, né? Nem né? Só é coincidência. É muito louco que a gente, num período de ditadura e o cacete, a gente chegou a ver essa música tocando na rádio, tipo, nas 10 mais, saca? Verdade. Eu acho isso muito maneiro. É um exemplo muito claro de como isso penetra a cultura pop e muita gente nem se liga nisso. Tem razão. Bom ponto. Não tinha pensado nisso. Uma das músicas do Raul que é super telêmica, junto com o Mota, é o Tente Outra Vez. Que não é tão na cara, né? Mas num dia que a canção está perdida, tem a Deus na vida, tente outra vez, né? E é também da mesma época dos três, do Raul, Mota e o Paulo Coelho. E o Mota foi o primeiro, não tem, qual que é o papo dele lá? Que ele trouxe pra cá a OTO, foi isso? O Mota, ele era da FRA, e aí ele estava nos papos com o pessoal, ele vai para os Estados Unidos e conhece o pessoal de lá, e ele traz para cá a AA, né? E foi bem nessa época com a AA que ele conhece o pessoal e cria a sociedade alternativa, né? Muito foda, muito foda. Léo, eu te interrompi numa pergunta para falar de Telemann. 32 vezes. Mas eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer tente a pergunta. Outra vez. Tente outra vez. Se chegar em 93, eu vou continuar fazendo a pergunta. Vinícius, você que falou aí, você comentou agora há pouco que você publicou, falou de um dos livros que você publicou, né, do Crowley. E aí eu queria saber quantos livros vocês já publicaram dele e quais são os livros que ele tem, além dos que não foram publicados ainda. Se tem muito material, mas já que a pessoa está chegando aqui agora, tá bom, esse Crowley, entendi que tem o tal do Liberós, que é uma página, mas eu já ouvi aí vocês falando do Liberaba, que mais que tem e o que eu tenho que ler? Tá, acho que essa é uma pergunta extremamente complicada de responder, mas eu vou tentar. Você insistiu em fazer a pergunta, eu vou insistir em responder. Assim como o Liberós é um livro de uma página, o Crowley tinha mania de chamar qualquer coisa que ele escrevesse de livro. O conceito de livro dentro do contexto de Telemann não era um conjunto de páginas dentro entre uma capa e uma contracapa, sabe? Não era isso. Então, vários livros são coisas curtinhas, são instruções curtinhas, são inspirações, são várias coisas assim. Mas em vida, o Crowley, inclusive um dos motivos dele ter quebrado financeiramente, foi o desejo dele de difundir a palavra daquilo em que ele acreditava, e as publicações que ele lançava eram muito luxuosas, inclusive para a época em que se fazia livros luxuosos, mas ele fazia publicações com grana do bolso dele. Apesar de ele ser de uma família abastada, ele administrou muito mal a herança depois que os pais dele morreram. Ele não tinha noção do que era dinheiro, ele gastava loucamente e como se não houvesse amanhã, só que um dia o amanhã chegou, né? E boa parte do que ele gastou grana, além de ter viajado o mundo e morado em lugares incríveis e comprado mansões, foi publicar livros que custaram muita grana e que não venderam tão bem. Então,
Eu não sei te responder quantos livros o Crowley publicou, mas eu acho que, além do Equinox, que é muito importante, mas era um periódico, né? Tem alguns Equinox que são um calhamaço, assim, tem 400 páginas, mas não chamava de livro, é revista. Tem livro que na prática não é um livro, é uma porcaria de um pedaço de papel com uma página. É muito difícil responder essa pergunta, mas eu diria que o Crowley lançou algumas dezenas de livros em vida. E hoje em dia, todo esse material que ele lançou é relançado e republicado por editoras mundo afora. O Crowley hoje é domínio público, ele morreu em 47, então qualquer um que queira lançar material do Crowley está liberado. Não precisa pagar direito, não precisa entrar em briga judicial com ninguém. Então, todo mundo, em diferentes línguas e diferentes idiomas, publica material do Crowley fazendo versões, compilando vários textos distintos, que nem sempre foram feitos para serem publicados juntos, ou desmembrando uma obra maior em volumes, ou não lançando uma coisa inteira. É muito confuso, extremamente confuso. Aqui no Brasil, pela Penumbra, já saiu o Liberaba, que eu acho que talvez seja o material mais importante, justamente porque ele não é um livro só, ele é de cara 4 livros, e cada um desses livros tem outros livros dentro. Então eu nem sei te dizer quantos Liber tem dentro do Liberaba. Acho que é fácil dizer que tem mais de 15, assim. E o nosso Liberaba, talvez o pessoal que seja mais das antigas e tal, já tenha tido contato com a edição que saiu nos Estados Unidos pela Samuel Weiser, que é um outro livrão de capa azul, da capa de ter sido bonito pra caramba. Esse livro é parecido com o nosso, mas os apêndices são diferentes, sabe? É muito diferente. É muito difícil. Então, pela Penumbra já saiu o Liberaba, saiu uma biografia dele, escrita pelo Regardi, que é o Olho no Triângulo. Saíram alguns livros do Grant, que era um dos discípulos do Crowley, e está saindo agora o Omnia in Uno, que é do Ahad, que também é um dos discípulos do Crowley.